Olá amigos, vamos continuar a ler o capítulo 2 de Daniel, vamos continuar a ler o livro deste profeta. Ele é chamado o Apocalipse do Antigo Testamento porque dá ali muitas pistas sobre o futuro até hoje e um pouco também dos últimos tempos que ainda não aconteceram, não tanto como o Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro do Novo Testamento que vai muito mais além para nós hoje, mas para aquele Velho Testamento, aquela época, este livro foi um livro extraordinário, profético e de muito interesse. Então, Daniel era um jovem que tinha chegado à Babilónia, naquela primeira deportação, e ele estava ali, veio com outros jovens, foi treinado, ensinado na língua dos caldeus para servir ao rei. Eu tinha ficado naquele estatuto, mas ele estava ali como jovem, mais novinho, havia lá pessoas já com muita idade, daqueles astrólogos e bruxos e aquela gente toda ali na Babilónia. A Babilónia, a herdeira da religião corrompida, da idolatria, tudo aquilo como nós vimos, se não viram o vídeo sobre a Babilónia, podem ver no canal no YouTube. E então ali, na raiz de toda a religião das trevas, estava ali um jovenzinho, profeta de Deus, com outros amigos também que eram do povo de Deus. E é interessante perceber assim, o sentimento que estes jovens teriam ali. Nós hoje, aqui neste mundo que nós vivemos, que é uma Babilónia autêntica, por vezes aquelas pessoas que são zelosas de Deus e alguns dos nossos jovens que são miúdos que crescem no ensino das Escrituras e conhecem Deus, como é que as pessoas se sentem aqui hoje? Como é que os miúdos hoje se sentem nas escolas, onde há tanta coisa má, porque nem vou desenvolver, mas todos conhecemos. Então, centrando-nos aqui no Daniel, ele estava agora ali e vamos começar a ler o capítulo 2. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram o espírito, e isso a tal ponto que o sono o abandonou. O rei ordenou que convocassem os magos e adivinhos, os encantadores e os caldeus, a fim de que interpretassem os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. O rei lhes disse: Eu tive um sonho e o meu espírito está ansioso por compreender-lhe o significado. Os caldeus responderam ao rei em aramaico: Ó rei, vive para sempre. Narra o sonho aos teus servos e nós te daremos a interpretação. Então, este rei, como qualquer ser humano, durante o seu sono, teve sonhos, ficou perturbado. Com aquela sensação, quando nós acordamos, vivemos ali um sem fim de emoções e acordamos e ficamos a pensar e não nos lembramos bem do que sonhamos, mas lembramos de uma outra coisa e às vezes acordamos perturbados com alguns sonhos. Os sonhos têm origem no nosso cérebro e muitas vezes nós alimentamos o nosso cérebro com muita coisa e quando vamos dormir tudo isso vem porque o cérebro acumula imagens, acumula palavras, acumula tudo o que nós... É como se fosse uma esponja que vai absorvendo tudo o que nós ali colocamos. E muitas pessoas não cuidam daquilo que colocam no seu cérebro. Se calhar cuidam até da sua alimentação, mas depois daquilo que colocam no seu cérebro, aquilo que entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, não cuidam. Então à noite, quando a pessoa dorme, aquilo vem tudo. Mas aqui, este rei teve aqui uma experiência diferente. Ele sentiu que havia ali algo diferente naquele sonho que o perturbou. E então ele chamou aqueles, como diz aqui, os seus magos, adivinhos, encantadores, como eu disse, ali todo aquele conselho de sábios, entre aspas, que servia ao rei, tinha ali gente muito diferente do Daniel. Quem conhece a história de Moisés também, que cresceu no Egito, foi criado pela irmã do faraó, e há uma altura quando Moisés faz os sinais, depois de se encontrar com Deus,
faz sinais extraordinários e aqueles magos do Egito faziam também. Por exemplo, quando ele lançou o cajado e se transformou numa serpente, aqueles magos do Egito também fizeram o mesmo e aquelas serpentes apareciam. Só que a serpente que era do cajado de Moisés depois devorou as outras serpentes. Mas isto é só para ilustrar que havia estas magias, estes encantadores, estes bruxos que tinham o poder das trevas. Como há o poder de Deus, também há o poder das trevas. E aqui Daniel estava num ambiente, ele sendo uma pessoa que tinha este dom de interpretar sonhos, e os seus amigos também tinham sabedoria de Deus também, mas ele estava ali num ambiente com outras coisas esquisitas e estranhas. E por vezes nós hoje em dia temos este embate com as trevas. Acontece-me muito a mim também, quando às vezes falo de Jesus e vejo qualquer coisa que eu sei que aquilo é ocultismo, é das trevas, e as pessoas não distinguem. Porque o diabo se transfigura em anjo de luz. E as pessoas não distinguem a luz que vem de Deus daquela luz falsa que vem das trevas. E há dias eu falava com uma pessoa acerca de uma publicação que a pessoa fez sobre a teosofia. E a Helena Blavatsky, aquilo era uma citação, e eu estava a alertar a pessoa que a Helena Blavatsky é mãe do ocultismo e que muito até do satanismo atual vai beber a Helena Blavatsky. E a pessoa ficou muito indignada por tudo o que fala de luz e de qualquer coisa de sabedoria. As pessoas acham que é tudo igual. Jesus e a Helena Blavatsky é tudo a mesma coisa. Pode ser tudo misturado. Mas não é. Não é. E aqui o Daniel estava com este dilema também, de estar ali no meio daqueles que eram falsos sábios. Então, continuando, retrucou o rei e disse aos caldeus: seja-vos concedida a minha decisão, se não fizerdes conhecer o sonho, bem como a sua interpretação, sereis feitos em pedaços e as vossas casas ficarão reduzidas a um amontoado de escombros. Ao contrário, se me descobrirdes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, gratificações e grandes honras. Portanto, relatai-me o sonho com a sua interpretação. Eles tornaram a dizer: quer o rei contar o sonho aos seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. Mas o rei insistiu: vejo bem que procurais ganhar tempo, sabendo que a minha palavra está dada. Então, o rei queria mesmo pô-los à prova. Primeiro ele queria saber realmente, ser lembrado daquilo que tinha sonhado, que o perturbou. Porque parece mesmo que ele não se lembrava bem. Ele queria saber o significado, mas também que aquilo lhe fosse avivado. E pôr à prova estes sábios. Porque o que é que lhe garantia que eles iam interpretar bem, se não forçá-los também a relatar o sonho? Era uma forma de ele ter a certeza que a interpretação também era certa. Poderia ser isso. Então, o sonho aconteceu, ele queria a interpretação e vamos aqui avançar para este slide. Coloquei aqui, para pensarmos um pouco sobre esta questão dos sonhos, um versículo de Jó. Jó 33, 14, 18. O Jó é um livro de sabedoria, não é algo para tirarmos doutrina, mas é um livro de sabedoria. E este versículo de Jó, são vários versículos, diz assim: Deus fala de um modo e depois de um outro, e não prestamos atenção. Em sonhos ou visões noturnas, quando a letargia desce sobre os homens adormecidos em seu leito, então lhes abre os ouvidos e os aterroriza com aparições para afastar o homem das suas obras e pôr-lhe fim ao orgulho, para impedir a sua alma de cair na sepultura e a sua vida de cruzar o canal. Em algumas outras passagens diz para os livrar da espada. Então, Deus tenta falar com os seres humanos, não é? Quando alguém diz que Deus falou com ele, às vezes acham que a pessoa está louca. Mas a verdade é que Deus fala connosco. Deus fala connosco de muitas maneiras. Deus usa pessoas. Deus fala pelos nossos sonhos. Deus às vezes leva-nos a pegar num livro, num texto, num versículo da Bíblia.
Deus está sempre a tentar falar connosco. Só que a grande parte dos seres humanos são muito carnais, são muito centrados na sua carne, no natural, no visível. E, por vezes, não se percebem que Deus é uma pessoa, é o Criador de todas as coisas, mas é uma pessoa que quer comunicar connosco. Até mesmo com aqueles que não conhecem. Deus está sempre a tentar comunicar com as pessoas. E este versículo de Jó eu quis passar-vos porque reflete isto e mostra mesmo isto, como é que Deus tenta de uma maneira e de outra e de outra. E quando Ele vai falar por sonhos é porque também já tentou de todas as maneiras e tenta para livrar o homem do mal, para avisar o homem, para que ele não se encha de orgulho e venha a sofrer as consequências. Então, Deus fala, Deus quer falar. E este rei não era uma boa pessoa, era um rei cheio de orgulho, que veremos depois mais para a frente o que é que lhe vai acontecer, mas Deus importa-se com ele, Deus importa-se com as pessoas boas e Deus importa-se com as pessoas más, igualmente. É como aquela mãe que tem um filho que é bom e um filho que é mau, e ela se calhar preocupa-se até com o filho que é mau mais ainda, porque ela ama os dois e quer o bem para os dois, e tem aquele peso no coração para que aquele filho mau mude o seu coração. Então Deus importa-se. Nós humanos é que achamos que cada um de nós é que se acha assim o maior, muito bom, e que todos os outros não são. Ou então só aqueles que nos agradam. Mas Deus não é assim. Deus importa-se com os homens e Deus não desiste dos homens, mesmo daqueles aqueles governantes que são maus e que nós achamos que são pessoas terríveis, aquelas pessoas que são satânicas, até estes magos que estavam ali, que se calhar faziam coisas más. Deus importa-se. E Jesus veio para curar aqueles que estão doentes. E Jesus veio para todos, dando oportunidade a todos que o aceitem. E a compaixão de Deus e a misericórdia de Deus que Ele derrama em nós, dirige-se a estas pessoas também. Então, fica a reflexão. Vamos continuar a ler. Continuando no versículo 9. Se não me dais a conhecer o sonho, uma só sentença vos espera. Estais, pois, combinados para inventar explicações falsas? Estais, pois, combinados para inventar explicações falsas e funestas diante de mim, enquanto o tempo vai passando. Portanto, relatai-me o sonho e saberei que podeis dar-me também a sua interpretação. Cá está. Se me disseres qual é o sonho, eu sei que depois a vossa interpretação é verdadeira. Os caldeus responderam ao rei: não há homem algum sobre a terra que possa descobrir o segredo do rei. Por isso mesmo, jamais nenhum rei, governador ou chefe propôs tal problema a um mago, adivinho ou caldeu. O problema que o rei propõe é difícil e ninguém pode resolvê-lo diante do rei senão os deuses, cuja morada não se encontra entre os seres de carne. E com estas palavras encolerizou-se o rei furiosamente e mandou trucidar todos os sábios da Babilónia. Promulgado o decreto de execução dos sábios, procuraram também a Daniel e seus companheiros, a fim de executá-los. Mas Daniel dirigiu-se com palavras prudentes e sábias a Arioque, chefe da guarda real, que havia saído para executar os sábios da Babilónia. Então, Daniel foi confrontado com esta situação de que ele ia ser morto por uma coisa que nem sequer tinha sido consultado neste caso, não é? Porque ele nem sabia de nada. De repente chega alguém para o matar. Com certeza aqueles sábios mais antigos que estavam lá, com mais idade que estavam lá, estavam diariamente próximos do rei, e o Daniel não estava. Tinha sido aqueles jovens que tinham chegado, eles só iam à presença do rei quando eram chamados. O rei, quando estava interessado em estar ali com os mais jovens, chamava-os, e não era uma presença constante, pelo que parece, não é? Quando o rei chamou aqueles que estavam ali, não estava lá o Daniel. E então, como eu disse há bocado, o Deus, Nabucodonosor, queria saber se a interpretação que eles iam dar era mesmo verdadeira. Porque eles podiam inventar, não é? Não sei se já vos aconteceu alguém da família vir ter convosco e dizer: sonhei isto, o que é que quererá dizer? E nós depois inventamos, não é? Mas às vezes podemos ter mesmo uma interpretação que venha de Deus na situação, ou não. E o Nabucodonosor queria saber. E nenhum dos sábios, daquelas sábios entre aspas, não é?
ele conseguia resolver, e eles disseram mesmo que só Deus é que conseguiria, teria que ser algo divino e sobrenatural, e eles reconhecem que neles não vê esse sobrenatural de Deus, não é? Continuando, assim falou ele a Arioque, oficial do rei, ele o Daniel. Por que motivo promulgou o rei uma sentença tão premente? Arioque explicou o caso a Daniel, o qual foi logo ter com o rei para pedir-lhe um prazo. Ele mesmo daria ao rei a interpretação. Daniel voltou para a sua casa e comunicou o facto, faltam C em português, a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, pedindo-lhes que implorassem a misericórdia do Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com os outros sábios de Babilónia. Eu estou a usar a Bíblia de Jerusalém e deve ser uma versão brasileira, não tem o C antes do T. Nós em Portugal precisamos do C antes do T, porque senão fica um fato que é um vestuário. E precisamos do C, mas esta é uma versão da Bíblia de Jerusalém, é a única que eu tenho online, onde eu copio os textos e é que eu posso usar. Bíblias de português de Portugal, eu não conheço assim uma que seja tão boa como a de Jerusalém. Muitas Bíblias são feitas no Brasil, embora existam portuguesas de Portugal, mas é só uma à parte. Então, o Daniel viu-se com esta situação e pensou: bom, eu aqui só mesmo Deus para me ajudar. Ainda por cima ele tinha este dom de interpretação de sonhos. Ele sabia que buscando a Deus e Deus lhe trouxesse a revelação, ficava resolvida a situação e salvavam-se aqui muitas pessoas. E então, o que é que ele faz? Ele vai ter com os seus amigos, com aqueles jovens, e pede-lhes para eles orarem todos e que ficaram em oração por este assunto. Isto faz-nos pensar que realmente nós aqui, eu volto a repetir sempre este pormenor, nós vivemos na Babilónia. E é importante que nós não estejamos sozinhos. Quando passamos por estas situações de vida ou morte, precisamos ter pessoas de um nível espiritual equivalente ao nosso, ou superior, ou que nos possa ajudar a depois a enfrentar espiritualmente estas situações, porque não é tudo natural. Por trás do mundo natural há um mundo espiritual e nós precisamos de estar com outras pessoas que lutem também as batalhas. Nós podemos ajudar as deles, eles podem ajudar as nossas. Neste caso, o Ananias e todos estes jovens estavam todos em perigo de vida. Vai ser uma das vezes pelas quais eles estiveram mesmo em perigo de vida. E então eles foram a orar. Orar é buscar a Deus. Não é só falar com Deus, é buscar, numa atitude de busca. Estar em oração. Pode-se ler as Escrituras, pode-se pedir a Deus, falar com Deus, podem-se cantar cânticos. Orar é estar nesta presença de Deus, buscar a sua presença, buscar ouvir. Não é só falar, é buscar ouvir e buscar a manifestação de Deus. Continuando. Então foi revelado a Daniel numa visão noturna o mistério. E Daniel bendisse o Deus do céu, tomando a palavra nestes termos: que o nome de Deus seja bendito de eternidade em eternidade, porque são dele a sabedoria e a força, é ele quem muda tempos e estações, quem depõe reis e entroniza reis, quem dá aos sábios a sabedoria e a ciência, aos que sabem discernir. Ele revela as profundezas e os segredos, ele conhece o que está nas trevas e junto dele habita a luz. Fantástico este texto. Deus é mesmo isto tudo, é aquele que revela, muda os tempos e as estações, depõe reis, retira reis e coloca reis, quando ele está interessado. Eu penso que nós vivemos num tempo que estes reis que estão no mundo não têm nada de Deus, nem é Deus que os põe. Deus, como diz em Romanos 1, vamos ler o capítulo 1 de Romanos. Aliás, o livro todo de Romanos é interessante. Ele diz lá, no capítulo 1, diz que Deus abandonou estas pessoas porque deste mundo que vivem em pecado, em atrocidades, os abandonou porque eles rejeitaram completamente a Deus. Então, Deus deixa-os desenfreadamente entrar neste buraco
de promiscuidade, de pecado. São pessoas que estão perdidas, mas não é que Deus não as ame, Deus ama as pessoas e está sempre disposto a recebê-las, mas eu acho que Deus não consegue olhar mais para isto. Eu todos os dias me espanta como é que Deus não destrói isto já rápido, é porque Deus ama mais, diz a Escritura que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus ama mais do que se escandaliza com todo este mal que nós vemos. Então, são aqui uns atributos de Deus. É muito bonito. Só este texto tem aqui atributos de Deus extraordinários e verdadeiros. Continuando a ler. Então, Daniel está aqui a expressar para com Deus a sua oração, o seu louvor. A ti, Deus de meus pais, dou graças e te louvo por me teres concedido a sabedoria e a força. Tu me fazes conhecer agora o que de ti havíamos implorado e o enigma do rei não o dás a conhecer. A seguir, Daniel foi ter com Arioque, a quem o rei havia incumbido de executar os sábios de Babilónia, e falou-lhe assim: não mandes matar os sábios de Babilónia, faz-me comparecer diante do rei, e eu darei ao rei a interpretação. E então o Daniel foi anunciar que ele já sabia. E ele teve esta interpretação também num sonho. É interessante aqui que estão dois sonhos. O sonho do rei, que era um homem ímpio, a quem Deus estava a querer alertar para coisas que iam acontecer, e Deus importa-se com as pessoas, com os reis, com os maus, com os bons, como eu já disse, e importa-se com os reis num sentido também porque eles influenciam multidões que são os governados destas pessoas. Deus importa-se. E Daniel também teve um sonho, e Deus também teve uma intervenção aqui no sonho de Daniel, com a revelação que ele precisava para salvar estas pessoas. E salvar estes jovens, estes meninos que tinham chegado ali, que eram meninos de Deus, e Deus revela através do sonho. Sempre onde há manifestações proféticas do Espírito Santo, seja no Antigo Testamento, no Novo, os sonhos é algo que estão presentes. Deus fala muito em sonhos, falava aos profetas em sonhos, e embora no Novo Testamento haja um ensino para nós aprendermos a ouvir o Espírito Santo em nós, mas os sonhos continuam a ser algo que Deus usa, porque Deus, como diz lá em Jó, que líamos há bocado, Deus tenta falar de uma maneira e de outra e vai-nos ensinando, e a própria Escritura, especialmente o Novo Testamento, é uma mensagem diária de Deus para nós, mas mesmo assim Deus, quando não consegue de uma maneira ou de outra, tenta falar-nos por sonhos. Ele está sempre a existir e não desiste de nós. Chegamos aqui, então, eu termino no versículo 24 agora, porque depois a segunda parte do capítulo 2 é realmente a interpretação do sonho, mas precisávamos de ter aqui esta introdução, porque temos que entender estas questões da importância dos sonhos, porque é que isto aconteceu. Então, o livro de Daniel está cheio de revelações e de acontecimentos extraordinários. Vamos ver depois, pouco a pouco, e devemos ficar perante este livro como também a história de acontecimentos reais, extraordinários, mas reais. Não são só histórias da carochinha, como quando nós vemos um filme. Nós agora estamos tão habituados a ver coisas e efeitos especiais de ficção científica, coisas que não nos toca quando vemos uma coisa extraordinária de Deus real a acontecer. E este livro conta histórias reais que se passaram com pessoas reais. E mostra a fidelidade e busca de Deus e a fidelidade de Deus aos que o seguem. Aqui vamos sempre ver neste livro a fidelidade de Daniel e dos seus amigos para com Deus, e depois a fidelidade de Deus para com aqueles que o buscam, que o servem, que são fiéis, que são amigos de Deus, que são fiéis. E Abraão era chamado também amigo de Deus. David também foi muito próximo. E este Daniel era um menino que estava próximo de Deus. E Deus vai ser fiel a ele e livra-o de muitas coisas que vamos ver, e aos seus amigos. Vamos parar por aqui. Eu vou só deixar 2 livros que podem interessar a quem gosta de ler, ou pelo menos ver os índices para ver se tem interesse. O Anjo do Senhor foi um estudo mais pessoal que eu fiz há muitos anos atrás, sobre
uma personagem que aparecia no Velho Testamento, que era o chamado Anjo do Senhor. Eu não estou a dizer que Jesus é um anjo, mas com tudo aquilo que vamos estudando ao longo deste livro, percebemos que o Filho de Deus se manifestava visivelmente já antes da sua encarnação. E o segundo tem a ver com as teofanias, a interpretação das teofanias. As teofanias significam manifestações abertas de Deus, neste caso o Pai, que se oculta em mistério, em luz, quando aparece o carro de Deus. É um estudo de todas essas teofanias ao longo de toda a Bíblia. E terminamos por aqui. Continuem a ler. Quem não viu o capítulo 1 pode encontrar no canal do YouTube. No site também tem muitas coisas. E deixo então o site, como eu ia dizer, onde podem fazer download destes livros e de outros gratuitamente. É só fazer download do PDF.